Sempre tive uma obsessão meio maluca. Eu quero que quadrinhos volte a ser meio de comunicação de massa. Sidney Guzman, editor da Maurício de Souza Produções. Quando eu era um jovem, então uns 10 anos, não tinha muito acesso a nada relacionado à cultura pop na época. Eu lembro de ter sido alfabetizado, acho que como milhões com quadrinhos da Turma da Mônica, mas o que era mais acessível para mim, já que normalmente eu não tinha como comprar esses quadrinhos, era ler as tirinhas do Pichote no jornal da cidade. Na época tinha muita mercearia, muita venda ainda nos bairros e eles costumavam utilizar os jornais que estavam de um dia para o outro para embolar produto, esse tipo de coisa. E normalmente eu lia as tirinhas do Pichote nesses jornais de ontem, anteontem. E o Pichote, ele era um quadrinista da cidade, um cartunista da cidade, que ele tinha um personagem chamado Larpunk. Só que o Larpunk, ele era muito direcionado assim pro bairro Lar Paraná, que é o maior bairro da cidade, então era uma coisa assim meio, digamos assim, centralizada numa região. Mas era um personagem que falava comigo e que falava com os moradores da cidade, porque através das tirinhas no jornal ele trazia críticas sociais, humor, tudo de uma maneira bem simples, com traços bem simples, mas que resolviam tudo em 2 ou 3 tirinhas. Então, o meu contato maior realmente com cultura pop na infância foi com as tirinhas do Pichote no jornal da cidade. Eu sou Will Leite, eu faço quadrinhos desde 2008. Eu sou paranaense, natural de Porecatu, norte do Paraná, tenho atualmente 37 anos. Faço história em quadrinho em formato tiras, essas tirinhas clássicas antes do jornal e atualmente que ficou mais popular com a internet. E tenho algumas personagens aí, a principal é a Dona Nésia, a minha personagem que eu crio tiras desde 2011. É a minha personagem principal, a Dona Nésia e a Dolores, né, com as tiras dela. Meu nome é Marcelo Zarski, eu tenho 41 anos e eu sou músico e podcaster amador. Eu sou Toninho Lima, trabalho com história em quadrinhos desde 1982, mais de 40 anos. E nasci em 1961, vou fazer 43 anos. E todo esse tempo meu trabalhando com história em quadrinhos, alguma coisa assim ligada à arte, né, ilustração, pintura, alguma coisa assim. Então, eu escrevo já há vários anos, inclusive, esses dias eu estava vendo, meu primeiro trabalho oficial é de 1991, né? E a gente trabalha aí com história antiga, com fantasia, poesia também, né? E recentemente eu fui aceito aqui em Campo Mourão, na cadeira número 27 da Academia Mourãoense de Letras. Então a gente tem todo um trabalho voltado para a cultura. E na vida profana eu também sou da área de educação, então eu estou ligado às letras e à cultura há mais aí de 30 anos, né? Hoje, agora em breve, março, eu farei 54 anos, então eu sou um nerd das antigas. Rapaz, é que assim, bom, acho que o meu quadrinho que eu li, provavelmente foi alguma da Turma da Mônica, né? Mas eu acho que o meu primeiro contato com um quadrinho fora da Turma da Mônica, eu tenho um tio que ele era seminarista e ele nessas viagens de estudo dele para fora do Brasil, aí ele estava na Europa, na Itália, e ele veio de lá com um quadrinho do Mickey para mim, cara. Só que era todo italiano. Eu não sei falar inglês, muito menos italiano. E aí eu peguei aquilo todo italiano, tipo, eu acho que isso foi muito importante pra mim. Até hoje ainda eu treino um pouco isso. Peguei aquele quadrinho todo italiano do Mickey ali, sem entender bulhufas, eu comecei a ler.
e não entendia nada, então eu tentava imaginar pelos desenhos, pelas expressões dos personagens, o que poderia estar acontecendo ali. Isso ainda acaba sendo até hoje um exercício muito bom ainda para estimular a criatividade, não só com quadrinhos que não tem texto, mas quando tem um texto que você não entende. Eu faço muito isso também com os cartoons da revista New Yorker, que eu tenho uma coletânea que eu amo, cara, tipo, é um xodó meu, e ali tá tudo em inglês, nem sempre eu consigo entender o que tá dizendo ali. A partir daquilo ali eu consigo criar muita coisa, sabe? Tipo, eu me sinto uma criança que está aprendendo a ler, mas que já tá tendo a criatividade ali estimulada, feito uma criança mesmo, cara, tipo, de ver as imagens, imaginar o que está sendo contado ali, sabe? Mas voltando, meu primeiro contato, acho que quadrinho foi isso, acho que eu tinha uns 7 anos, isso que eu me lembro, né? Foi com esse quadrinho do Mickey em italiano aí, que o meu tio trouxe pra mim. Mas eu acho que provavelmente antes disso, já na escola, tá, eu li os gibis da Turma da Mônica e tentava copiar como sempre, né? Copiar o estilo ali do expressão facial, corporal, a linguagem narrativa que o Maurício Souza não só criou, mas como ensinou ao quadrinista brasileiro a fazer também, né? Cara, eu sempre li mais mangá do que quadrinho na minha adolescência. Tipo, de quadrinho mesmo, provavelmente eu li Tio Patinhas e a Turma da Mônica. Foram os que eu mais, assim, vi na infância. Tio Patinhas por quê? Meu pai, às vezes, comprava algumas coisas pra mim, né, pra mim ler, assim. Eu sempre gostei de livros, essas coisas assim. E eu lembro de uma revistinha do Tio Patinhas que eu tinha, que eu lia e relia várias vezes. Tinha a historinha daquela maga patológica, uma coisa assim, que era uma bruxinha lá. E eu lembro que histórias em quadrinhos da Turma da Mônica eu lia na casa dos meus primos, porque minha tia, uma madrinha minha, ela assinava, então vinha mensal um número de revistas. A gente ia lá e a gente ficava lendo, né? Então eu li bastante isso daí, Turma da Mônica, o Tio Patinhas. E uma vez eu tinha um tio que ele trabalhava viajando bastante e ele gostava muito de ler. E ele comprava aquela revistinha do Tex, não sei se você tá ligado, do cowboy lá. E às vezes ele deixava na casa dele e a gente lia. Daí a minha tia não gostava que a gente lia, porque era uma história mais adulta, né? Mas a gente pegava pra ler também. Mas eu creio que foram essas, assim, de história em quadrinho mesmo, quadrinhos, HQs, foram essas, sabe? Tipo, Turma da Mônica, Tio Patinhas, essas coisas assim, os DuckTales. Eu sempre gostei muito de DuckTales, o desenho. Eu lembro de uma história do Mickey, lá e acho que em 1973. Uma história do Mickey que eu li. Sobre uma história de investigação, uma história quase como uma história policial, né? Era a história do fantasma galopante. Nunca esqueci dessa história. Eu sempre gostei muito de cinema, né? Antes do cinema da cidade virar igreja, eu tinha o costume de ir mesmo na infância, assim, na adolescência, eu já ia sozinho até. E depois de muito tempo, a cidade voltou a ter um cinema com exibições que era lançado lá fora, era lançado ao mesmo tempo ali na cidade, né? E eu comecei eu virei um cliente fiel do cinema, né? E eu comecei a criar uma amizade com os proprietários e a gente foi tendo essa amizade, foi criando vínculos, eles sabiam que eu gostava dessa questão, né, de cultura pop, sabia do meu trabalho como designer gráfico e a gente foi criando ali algumas conversas iniciais ali, né? Só que foi muito complicado porque a cidade ela não tinha nenhuma loja voltada a esse segmento de cultura pop. Não tinha nenhuma loja de quadrinhos ou uma loja de camisetas que vendesse esse tipo de produto, né? Então foi ali uma expectativa alta criada, só que foi um tiro no escuro também, né? A gente começou a falar sobre o evento, eu comecei a dar ideia pro pessoal, na verdade eu queria que eles fizessem, né? Eu dava ideia para eles fazerem,
e eles fizeram um concurso de cosplay lá, e a partir desse concurso de cosplay, que eles viram que tinha público na cidade, eles toparam fazer o evento, né? Só que eu dando a sugestão e eu acabei virando o idealizador do Campo Geek, né? Então foi algo que eu trabalhei em cima, eles prestaram muito apoio na primeira edição, eles foram completamente sócios, parceiros do evento, e a gente fez uma edição em 2020, ali às vésperas do início da pandemia, e a gente conseguiu levar mais de 1.000 pessoas, quase 1.200 pessoas em 2 dias de evento. A gente trouxe dubladores, a gente teve uma procura de quadrinistas locais, né? A gente teve 10 quadrinistas na primeira edição. E foi assim, um sacrifício para conseguir achar esses 10 quadrinistas da primeira edição, em relação à segunda edição, que teve um upgrade bem maior. Então foi essa amizade com o pessoal do cinema que levou à criação realmente da primeira edição do Campo Geek. Eu conheci o Campo Geek depois que eu me mudei pra cá, cara. Foi assim que eu vim pra Campo Mourão. Eu morava em Londrina antes, eu morei em Londrina 1 ano e meio. Me mudei pra cá, foi 2022, eu acredito. E assim que eu mudei pra cá, que os organizadores da Campo Geek ficaram sabendo que eu tinha vindo pra cá, certamente eles já conheciam o meu trabalho, né? E teve essa apresentação aí, tipo, foi pelo Twitter, inclusive. Acho que foi uma das apresentações da Campo Geek mais inusitadas, assim, não foi no boca a boca, na minha bolha, não, foi pelo Twitter. Eu falei assim, aí, você conhece Campo Geek? O pessoal da própria organização da Campo Geek, né? E me convidou para conhecer e até também para posteriormente fazer parte ali como uma mesa e tal. Foi assim. Eu só conheci quando eu vim para cá, a Campo Geek eu só conheci quando eu vim para Campo Mourão. E, inclusive foi uma grata surpresa, porque eu fiquei 1 ano e meio em Londrina, e não só em Londrina, mas ali no norte do Paraná como um todo, não encontrava nada assim de evento que eu encaixasse o meu estilo, o meu trabalho, para levar, né? Para levar a Dona Nésia e levar o resto das minhas tiras, de modo que eu pudesse apresentar. E a Campo Geek foi uma grata surpresa por causa disso, né? Porque justamente na cidade onde eu caí de paraquedas, né? Eu vim para cá por uma proximidade com minha namorada, né? Com minha atual companheira. Eu encontrei aqui na cidade não só uma cidade muito boa para se ver, como até para desenvolver e apresentar o meu trabalho. Então, nessa edição, né, 2020, né, a primeira, a gente foi no evento meio que porque nunca teve um evento assim na cidade, pelo menos eu não me lembro de ter um evento assim. A ideia, né, a referência, né, de eventos dessa forma que a gente tinha, que eu tinha, pelo menos a minha visão, era a Comic Con, né, a CCXP, essas coisas assim, que é um evento já mais antigo, bem grande, né, o nível nacional também, né. A expectativa de encontrar algo nesse sentido, sabe, tipo de um evento que eu ia ver várias coisas relacionadas a quadrinho, cultura pop, coisas assim também. E só que ao mesmo tempo sabendo que era um evento menor, um porte menor, numa cidade menor também. E então assim, minha expectativa estava no chão, assim. E quando a gente foi, eu gostei bastante. Eu achei interessante, tanto que no podcast eu falo que eu gostei de várias coisas muito legais, assim. Douglas, né, fez o convite para mim, se eu queria participar, e eu fiquei muito feliz porque é uma coisa que a gente via acontecer em outras cidades, né? No caso de Curitiba, São Paulo, Guarapuava, Londrina, acontecia muito e nunca tinha em Campo Mourão. Aí a gente até, não vou dizer que tinha perdido a esperança, mas achava difícil isso acontecer. Aí um dia eu recebi o convite para participar e eu fiquei muito feliz, e desse da primeira, né, em 2020. Eu cheguei no Campo Geek primeiro ouvindo alguma coisa pelos anúncios, mas naquela época até assim, me chamou a atenção, mas eu ainda estava naquela vai, não vai. E daí o Marcelo falou, cara, vambora, que vai ser muito legal, vai ser um evento de arrebentar. Então, o seu grande divulgador para mim foi o Marcelo, que fez essa ponte e insistiu para a gente ir conhecer o evento de pertinho, assim.
No começo eu ainda estava um pouco, será que eu vou? Como é que vai ser? Será que vai ser legal? E daí o Marcelo falou, vamos embora. E daí eu falei, opa, vamos nessa. Para esse primeiro, foi uma experiência muito legal. Tanto que eu fui os 2 dias, eu entrei e fiquei o dia todo no evento, fui embora só à noite, a hora que estava para finalizar os dias. No outro dia eu voltei e fiquei o dia todo também, e a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu nesse evento do ano passado, né? Que é a segunda edição. A gente foi mais a convite, né, do pessoal da Campo Geek, né, com um podcast. Então a gente estava meio que lá fazendo uma cobertura, né, do evento, mas ao mesmo tempo curtindo o evento. E daí, assim, a expectativa foi muito mais elevada, assim, sabe? Porque isso era o segundo e tal. Eu gostei muito mais do segundo por vários outros aspectos que a gente pode estar falando também. Foi muito bom, foi uma coisa assim, eu que já tinha participado de outras, né, em outras cidades, eu não vi diferença assim no pessoal que estava participando, né, o pessoal que levou trabalho lá, o pessoal que foi comprar ou vender coisas e o pessoal também que circulou por lá, né, passou muita gente lá durante 2 dias, então para mim foi uma coisa muito boa mesmo, eu achei muito legal. É uma daquelas coisas assim que você vai lá, fica 8, 9 horas lá e o tempo passa que você nem vê. Quando eu fui na primeira Campo Geek, eu confesso que eu me surpreendi, porque eu não imaginava. Quando a gente vê eventos aqui em Campo Mourão, você vê que eventos locais, no geral, quando são mais voltados aí para culturas de massa, ele acaba atraindo bastante público. E vamos convir, se há de convir comigo, que um evento geek não é a coisa mais popular do planeta, né? Então eu tinha a imagem que a Campo Geek seria um troço para poucos e escolhidos, assim, uma coisa meio secreta quase. E quando eu cheguei lá, não, foi um evento grande para os padrões de Campo Mourão e assim, com uma estrutura que também surpreendeu, porque como eu disse, eu tinha uma imagem na cabeça e simplesmente quando eu cheguei lá, tudo aquilo que eu esperava foi por água abaixo, assim. O público, quando eu falo público, o estilo do público, o perfil do público que frequenta o evento e que vem até na minha mesa foram bem parecidos. Eu confesso que eu fiquei um pouco receoso quando eu fui convidado para Campo Geek, que era... Será que a Campo Geek, por levar muito o estilo, eu vi bastante isso na prática, o estilo do mangá, desse estilo dessa cultura, não só geek, né, mas cultura japonesa, eu vi que tinha bastante ali, falei, caramba, será que eu vou encontrar público ali? Mas eu fiquei feliz porque sim, eu encontrei, eu costumo dizer que o público que acompanha o meu trabalho parece um pouco comigo, assim, na faixa etária principalmente. Não é adolescente, muito menos criança, é o pessoal que está aí na faixa beirando os 30 anos para mais, né? E como eu disse, eu fiquei um pouco receoso. E aí, será que eu vou encontrar esse público lá? E encontrei, cara. Encontrei pais, encontrei jovens adultos, pessoas que não lêem só o mangá, que não assistem só o anime. Eu encontrei pessoas muito mais que os famigerados otakus, que se muito dizem por aí, né? Além disso, também, que é um público que se vê muito na Campo Geek, que é o público de super-herói e tal, né? Do próprio quadrinho geek na sua essência, né? E aí chegou lá eu com o meu quadrinho bastante alternativo, independente, aí, principalmente alternativo, e sim, cara, eu consegui alcançar ali, tipo, fazer boas vendas, encontrar leitores que ficaram admirados de me encontrarem aqui na cidade, não só visitando o evento, mas morando aqui em Campo Mourão, né? Isso foi curioso também, das pessoas, elas ficaram até assustadas, mas como assim? Você mora em Campo Mourão, né? Você não mora, sei lá, em São Paulo, Curitiba e etc. Não, eu moro aqui em Campo Mourão e fico feliz de estar fazendo parte da cultura e representando os quadrinhos aqui na cidade também. Então, para mim foi uma grata surpresa, cara. Foi, inclusive, tipo, me deixou bastante tranquilo para me inscrever para as próximas edições da Campo Geek e
almejar uma mesa, porque eu quero continuar levando meu trabalho, principalmente para a cidade onde que eu estou e onde que eu pretendo ficar pelo tempo que for permitido. Já me considero moronense já, apesar de estar aqui há tão pouco tempo, né? É uma coisa bem interessante, é o outro lado, né, da moeda, né, porque há 50 anos atrás, 45 anos, eu fazia o contrário, né, eu era o leitor e você não tinha ideia de quem eram os desenhistas, você tinha uma ideia de talvez um dia conhecer, saber alguém, e eu acabei realizando isso, né, conhecendo vários autores nacionais e através de eventos, depois de 2000, conhecendo pessoas até de fora do Brasil, né. Então a mesma coisa eu penso assim, que as pessoas, como eu tenho hoje uma resposta em eventos como esse do Campo Geek, que você encontra pessoas que dizem que leu o teu quadrinho na década de 80, então é um negócio muito prazeroso, é um negócio que dá, é um retorno bem interessante isso. Nessa questão, é interessante que a gente destina 75% das vagas dos quadrinistas para artistas da região. As demais vagas daí podem vir artistas de fora. Uma coisa que a gente adotou como uma missão mesmo assim do evento é que no nosso evento o quadrinista ele não paga pela mesa, né? Que é uma prática que existe em outros eventos, porque é um mercado tão, como que eu posso dizer, é um mercado tão explorado que serve para tantas mídias hoje lucrarem bilhões em cima. A gente pega inicialmente casos da Marvel e da DC, né, que são os dois maiores conglomerados no meio, mas mesmo aqui no Brasil já está existindo adaptações de quadrinhos. E normalmente os quadrinistas são os que menos recebem por essas adaptações. Então quando eu vi que, por exemplo, teve um quadrinista da Marvel que estava com um filme em cartaz, lucrando quase 1 bilhão, e ele estava fazendo vaquinha para pagar um tratamento de câncer, mesmo sendo um evento que a gente sabe que não tem o alcance de um evento grande, a gente adotou como medida que o artista no nosso evento ele não teria esse custo da mesa, de modo que ele pudesse investir nos materiais para ele vender no evento. Então a intenção é valorizar o trabalho do quadrinista, do artista local, para que seja uma pequena contribuição da nossa parte para os artistas assim que hoje não são reconhecidos como deveriam. A valorização, por exemplo, do artista moronense, né? Foi um evento que eu achei que tinha muito artista da cidade no evento, né? A primeira edição já não tinha tanto. Já era um evento um pouco mais amplo, né? Tinha convidados, tinha algumas pessoas, mas a galeria de artistas, vamos dizer assim, os painéis, a troca de ideias, vamos dizer assim, de artistas moronenses foi muito maior nesse segundo evento do que no primeiro, por exemplo. Todas as cidades que você imagina, existem artistas, né? Existe o pessoal que trabalha com alguma coisa, seja que nem a gente diz, na pintura, no quadrinhos, no pessoal da tatuagem mesmo que participou esse ano, de ilustrações. Então é muito importante isso, ter as pessoas locais, é claro que você tendo essa diversidade de pessoas de fora também é interessante, né? Mas dando uma ideia do pessoal primeiro, dando prioridade primeiro para o pessoal da cidade, é muito importante isso. Porque muita gente, apesar de ter hoje, né, ou mesmo tendo hoje rede social que você pode divulgar trabalho, tendo um evento desse ele chama mais atenção, né? O nome aparece um pouco mais. Bom, eu sei que é até clichê dizer que é muito importante e tal. Não é qualquer cidade que tem um evento de cultura geek, de cultura dos quadrinhos, cinema, música, que é, vamos dizer assim, uma amostra de que é uma Comic Con. Quando eu falo Comic Con, não é só Comic Con de São Paulo, qualquer Comic Con latina aí, qualquer Comic Con do mundo. É uma amostra do que é isso, é levar um pouco de uma Comic Con para um público que definitivamente talvez não está acostumado com esse tipo de evento. É muito bom, veja, não precisei atravessar o Brasil, e quando eu falo eu como público mesmo, né? Eu não como autor, mas eu não precisei atravessar o Brasil para ver autores que eu admiro.
ou eu como autor, talvez, aprender com outros autores, fazer esse networking Não precisei me deslocar até Curitiba, não precisei ir até Belo Horizonte. Tem essa importância. A Campo Geek dá espaço para o artista daqui estar mostrando o trabalho, então eu acho muito legal, já começa tipo dessa forma, porque você vê numa Comic Con, por exemplo, né, tem artistas do mundo inteiro, né, para participar, então é um evento muito grande, que valoriza bastante vamos dizer assim, essa área da arte, vamos dizer assim, essa linguagem, né? Mas não sei como que funciona lá, porque eu nunca fui. Mas aqui você ter um evento que você tem quadrinistas da cidade, ilustradores da cidade, né, artistas da cidade expondo o trabalho, além de valorizar o trabalho, tipo, uma coisa muito interessante. Eu como artista, tipo assim, me sentiria muito feliz em alguém, tipo, poder ver meu trabalho ali, sabe, minha arte, tipo, conhecer talvez algo através tipo, sabe, desse contato. Imagina uma criança, por exemplo, que nunca viu quadrinho na vida, que às vezes vai com o responsável, com a responsável lá, com o pai, com a mãe, sei lá, e de repente começa a ler, se interessa por um artista daqui, e, pô, eu ia ficar, tipo, super feliz, sabe? Garanto que vários artistas devem ter pensado da mesma forma, sabe? Inclusive, eu comprei um quadrinho do Toninho, né, que eu não conhecia, não sabia quem era Toninho Lima, e cheguei e rodando, né, dando uma volta no evento, eu olhei a banca dele, a mesa dele, né? E eu falei, cara, que é isso, né? Você que faz? Ele falou, sim, daí ele contou a história dele e tal. Eu falei, porra, me vê um desse aí, né? E pra mim foi muito legal, cara, porque assim, eu fiquei pensando assim, pô, o cara tem 60 e poucos anos, cara. Ele vive disso quase que a vida inteira, cara. E é de Campo Mourão, mora em Campo Mourão, nunca saiu de Campo Mourão. Ele falou que ele foi trabalhar fora, mas ele ia e voltava, mas ele é daqui, né? Tá aqui, né? Ele não é bem daqui, mas ele tá aqui há muito tempo, né? E, cara, isso é sensacional, cara. Tipo assim, quando que você vai imaginar que você pode viver de quadrinho, tipo, em Campo Mourão, por exemplo? O espaço que foi destinado aos autores e artistas locais, eu acho, assim, muito legal. Por quê? Porque, por exemplo, isso te permite chegar na pessoa. Então lá teve o Toninho lá dos quadrinhos, teve o Will Leite, que você citou, teve o Cleverson, que é meu colega, também na Academia Mourãoense de Letras, né? Tem o Vitor, que fez o Tomate. Então, assim, você teve uma fauna mourãoense, né, ali, e que essas pessoas tiveram uma janela, talvez não seja o caso do Will, que já é bem colocado nacionalmente, né? Mas você colocou no mesmo patamar esses outros artistas que talvez de outra forma não tivessem a mesma visibilidade, né? Então é um excelente cartão de visitas quando você é um artista, participar de um evento desse, se inscrever para participar de um evento desse é muito importante, tanto para você como para o evento, né? Porque ele te dá não apenas uma janela, e lembrando que é uma janela que tem visibilidade para os dois lados, para o teu público, que vai conhecer mais o seu trabalho, né? E você também conhecer o seu público. Eu acho, hoje, né, a gente tem um mercado, pensando financeiramente, um mercado muito grande de cultura pop, né, de coisas geek, tanto de anime, desenhos, videogame, toda essa coisa. Eu acho que o evento em si, né, essa primeira edição, ter feito com que essas franquias, essas outras coisas acontecessem na cidade, eu acho que pode ter vindo daí a ideia. Muitas vezes, a Piticas eu sei que foi uma delas, que eu tenho certeza que a gente já falou sobre isso até. E as outras coisas eu acho que pode ter sido um respaldo, uma influência da Campo Geek, sim,
Porque assim, é um mercado muito grande e é uma coisa que não tinha muito na cidade. Eu lembro, sou moroense, faz 41 anos que eu moro aqui. Então assim, eu sempre gostei desse tipo de coisa. Minha vida era assistir Cavaleiros do Zodíaco quando eu era criança na Manchete, depois Yu Yu Hakusho e outras coisas assim também. Tem a coleção do Yu Yu Hakusho aqui atrás, inclusive, de mangá. E eu dividia sempre isso com a música, né? Que é a minha outra paixão, vamos dizer assim, né? O meu trabalho também e tal. E essa parte mais nerd minha ficou sempre como uma coisa hobby, né? Videogame eu jogo até hoje. E eu acho, cara, que não tinha muita coisa. Eu lembro que o que tinha na cidade quando eu era criança, adolescente e tal, era um ou outro sebo que você encontrava algumas coisas para colecionador, vamos dizer assim, vinil, livro, outros acessórios, que inclusive é do pai do rapaz que abriu a hamburgueria temática, né? Que já deve ter sido uma influência, e as locadoras de videogame, que você locava os jogos para jogar, as lan house, as coisas assim, que acho que isso aí teve em qualquer outra cidade, assim. Mas banca de revista, sabe, a gente tinha banca, mas, sei lá, hoje já não tem, mas era essas coisas. Hoje em dia você consegue ter uma loja que tem camiseta especializada em animes e outras coisas. Você tem essa hamburgueria que você vai, que tem videogame para você jogar enquanto você come. Você tem outras, sabe, eu acho que com certeza a Campo Geek vamos dizer assim, quase que a palavra de incubadora, né? Tipo, é muito engraçado. Mas é quase que uma coisa que você consegue, é tipo uma incubadora de pensamentos assim, para você criar outras possibilidades para o mercado, vamos dizer assim, tipo geek, né, na cidade. Eu acho que tem tudo a ver, cara. Eu senti diferença nesse sentido. E com a segunda edição, mais ainda no sentido dos artistas da cidade. Bem positiva, né? Bem, a gente fica com uma expectativa boa que sempre isso vai acontecer. Porque o pessoal sabe que em cidade grande você acaba tendo retorno, né? Porque tem muita gente que vai lá no local, então você tem chance de comercializar o trabalho bem mais, um volume maior, né? Mas acontecendo isso em cidades menores, isso ele acaba sendo mais importante porque acaba distribuindo os eventos, né? Não só em cidade grande, que eu conhecia muita gente aqui mesmo que tinha vontade de participar, ou então de ir visitar, comprar alguma coisa, no caso que eu falei de São Paulo e Curitiba, mas é muito longe, muito difícil, né? Muito custoso para muita gente. Então quando acontece isso numa cidade menor, o pessoal fica muito feliz, ele gera um comentário da cidade, gera muita expectativa do pessoal e muitos comentários depois, geralmente 99% positivo depois do evento. O pessoal gosta muito do que acontece. Você tem vários estabelecimentos que orbitam em volta da cultura geek, né? Loja de roupa, lanchonete, lojas de livros, quadrinhos, etc. Então, assim, a gente não pode desprezar o público geek enquanto público consumidor, porque como você disse, tem uma lanchonete, que né, não sei se a gente podemos falar nomes aqui, né? Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma lanchonete, a Pixel Play, por exemplo, que está sempre lotado. Então, você gera emprego, você gera renda, porque tudo isso vai parar na cidade, né? Você tem pessoas que têm que atender nesses estabelecimentos comerciais, né? Então, assim, tudo isso torna a cidade mais viva, né? Então, a meu ver, é muito importante o evento como mobilizador de uma força, inclusive comercial. Do primeiro para o segundo evento, a gente já teve uma mudança na questão da estrutura física, porque a gente fez a primeira edição em 2020, e no começo de 2020, e a segunda no final de 2023. Então foram quase 4 anos ali, 3 anos e pouco, e o pessoal querendo uma segunda edição.
Então a gente viu que teria um público maior, necessitaria de um espaço maior, uma estrutura maior para atender essa demanda, e a gente conseguiu diversificar ainda mais a questão cultural. Se na primeira a gente tinha essa questão de 2 dubladores, nessa a gente já preferiu diversificar. A gente trouxe uma dubladora e um ator. A gente trouxe mais quadrinistas. A parte dos quadrinistas, principalmente, é a que teve mais uma mudança mais significativa. Se na primeira edição a gente sofreu para encontrar 10 quadrinistas da cidade, na segunda a gente abriu vaga para 25 quadrinistas e a gente teve quase 50 inscrições. Então, se a gente tivesse um espaço ainda maior, a gente teria ainda mais quadrinistas. Tem uma coisa que vale pontuar, por talvez quem não conheça e esteja vendo esse material pela primeira vez, mas a gente deve muito a Harry Potter, Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, os filmes da Marvel, da própria DC, porque essa cultura hoje mudou. Por exemplo, eu li Senhor dos Anéis, eu tinha 10 anos, então há quase 40 anos atrás, e durante minha vida eu não conheci mais que 10 pessoas que haviam lido ou visto qualquer menção a Senhor dos Anéis. Né? Só foi começar a ser popular no Brasil com os filmes no começo dos anos 2000. Então você vê um público de jovens, né, ali, que estão ali desde os seus 10 anos para frente, até dos 8 aos 80, que está interessado em literatura, em cultura pop, e lendo. Isso é fantástico, né? Então, assim, achei muito legal a receptividade e achei que o público estava aberto para esse tipo de evento. Porque a gente não pode esquecer que enquanto muitas pessoas veem um evento geek e acham, isso é coisa só para o pessoal se vestir de heróizinho, ou para se vestir de anime, a gente sabe que existe esse tipo de visão na comunidade como um todo, né? Todo mundo que faz cosplay já passou por isso. Mas é importante frisar, dentro desse contexto, a importância que eventos desse tipo têm para os novos autores, gente que está chegando, para o jovem que muitas vezes não tem contato, porque livros ainda são coisas caras, e às vezes você não tem toda aquela disponibilidade de material, e com certeza um evento como a Campo Geek, na sua primeira, na sua segunda edição, eles são essenciais para levar o público à obra e também aos autores, né? Porque vocês acabam trazendo, né, autores e pessoas do meio, né, desse multi-universo cultural que é o universo geek, né? Então, gente que faz filme, atores, dubladores, roteiristas, né? Então, assim, é um universo muito amplo, e trazer isso para o jovem, para o público que consome a cultura geek, como eu disse, de 8 a 80 anos, eu sou jovem há mais tempo, né, apenas, mas assim, todo esse pessoal que está consumindo a cultura geek é muito importante para eles. Por exemplo, você tá perto de um dublador, de um personagem que você conhece, é fantástico para quem está ali assistindo. Ele está vendo o personagem a um passo de distância, né? Então isso para mim é mágico, né? Só isso já justifica o evento. Você poder encontrar o autor de um livro seu, que você leu, eu tenho em casa o seu livro, né? Isso não tem o que pague. Não há o que pague. Essa oportunidade, ela é única. Bom, no fim das contas eu acabei sendo também um visitante do evento, né? Eu acabei aproveitando muito. É um evento que acontece num espaço que não é pequeno, não é nada pequeno. Eu estive em eventos, num evento que inclusive eu vou citar esse como exemplo, que ele chamava Fast Comics, e acontecia no mesmo lugar da Comic Con.
E é muito parecido. Era a organização, não só a organização fisicamente, assim, mas também com os convidados ali, é muito parecido mesmo. Certamente você bebeu muito também, né? O pessoal do Campo Geek deve ter feito uma boa pesquisa, assim, deve ser bons frequentadores desse evento, porque deu para ver que, claro, dadas as proporções, a gente está numa cidade que nem se compara em tamanho, né? Em tamanho populacional, não se compara aí a uma São Paulo, uma Belo Horizonte, onde tem um FIC, ou onde tem em Curitiba, com a festival, com a Bienal de Quadrinho. E ainda assim oferecer um evento que para mim está bem além, cara, do que eu esperava, principalmente, né? Não só de organização, estrutura física, mas dos convidados ali, de levar dubladores gabaritados, artistas e relacionado ao cinema e tal. E aí você já vê, né, que tem aí uma preocupação de alcançar vários nichos, né, vários públicos, desde o cinema, para os quadrinhos, para os animes, para a área pro podcast, que é agora uma vertente aí que está crescendo muito. Então é isso, se tem geek no nome, né, eu acho que a Campo Geek fez jus e respeitou todo o universo da palavra geek. E levou para todas as idades também, cara. E eu tenho certeza que, ainda mais por ser a segunda edição, me corrija se eu estiver errado, a segunda edição da Campo Geek, ou terceira, já tá muito adulta, já tá muito feita, já tá muito pronta. E só quem vive disso, né, só quem gosta muito desse ambiente de que é um evento pop, geek e nerd, assim, para saber lidar com isso e estar preparado para lidar com esse tipo de cenário, assim. Eu fui lá, claro, dei meu melhor, tudo, mas eu acho ainda que eu fui até um tanto despreparado. Eu fui, não vou dizer subestimando o evento, mas eu psicologicamente fui talvez subestimando. Eu achei que seria algo que demandaria menos de mim, mas tinha tudo ali, né, cara? Tinha lá desde da praça de alimentação até o palco com convidados de nome mesmo, né? E isso me deixou bastante feliz e até orgulhoso, cara, de fazer parte das primeiras edições da Campo Geek. O público comprou bastante essa ideia, né? O público que conhecia o evento. Então, mas do ponto de vista comercial, para a gente vender o evento, na cidade foi complicado porque era algo que nunca ninguém tinha ouvido falar. Mesmo para uma cidade de médio porte, 100 mil habitantes, era algo que era muito novo, mesmo para a imprensa local. Então foi algo assim inesperado realmente, porque a gente recebeu gente de todas as cidades da região, a gente recebeu gente de Londrina, Cascavel, Maringá. Então foi um acerto, eu acho que não só para a cidade, mas para o interior, que realmente o pessoal gosta desse tipo de evento e faltava uma opção desse tipo para eles irem. Quando a gente conversou com o pessoal do cosplay, nessa segunda edição que a gente entrevistou bastante gente do cosplay, a gente entendeu como que funciona esse universo cosplay como uma forma de expressão de arte e de trabalho também. Então a gente conversou com gente que faz cosplay por hobby, né? Porque gosta, trabalha em outra área, mas faz e também ganha com isso também. A gente conheceu gente que trabalha como cosplay, que eu nunca imaginei que isso era um trabalho. Para mim, na minha cabeça, era sempre algo à parte, sabe? Achei sensacional. E então assim, eu tive essa outra visão daí, de como que funciona, sabe? Tipo, pô, isso aqui é uma parada que é real, que tipo assim, que dá pra você levar como um trabalho, né? E daí tem um monte de outras coisas que vão rolando também, assim. E a outra coisa que eu volto a colocar lá do começo da conversa, que era o lance, é um mercado que gera, tipo, dinheiro, cara. Tipo assim, lembra a indústria, tipo assim, dos quadrinhos, a indústria geek, o lance da cultura pop, tudo, é um mercado muito, muito grande, cara. Rola uma economia, vamos dizer assim, pensando em grana, né? Porque muita gente
do meio comercial, a nossa cidade ela é muito esse lance do comércio, fica nisso, mas isso aí dá dinheiro, né? E rola, cara. E inclusive, tem, que nem você colocou, tem alguns cosplay da cidade, né, cosplayers, né, da cidade, fazendo isso, né? Os lugares que eu vi, né, que fazem são 2 lugares que provavelmente vieram da Campo Geek, que é a pizzaria, o Capitães da Pizza, né, que tem cosplay lá, e tem a Pixel Play, né, hamburgueria. A gente não esperava isso aí. Daí, de repente, teve um anúncio de que apareceriam os dubladores, que a gente conhece as vozes durante os últimos 20, 30 anos aí. Então é uma coisa muito interessante, é uma coisa bem, bem mágica mesmo. Você tá ali, conseguir conversar com as pessoas, que eles fazem reuniões, são bastante receptivos com o pessoal, né? Eles gostam muito de participar. Pelo que a gente entendeu é isso, né? Eles vêm com um prazer incrível, né? E aí o pessoal se reúne em volta deles lá e começa a conversar. E às vezes você percebe que o pessoal está conversando, talvez não querendo que eles só respondam a pergunta, mas para ouvir a voz e acreditar mesmo que é aquele pessoal que faz a dublagem de filmes famosos que você conhece, ele está ali na tua frente conversando com você. É um negócio muito interessante. Eu falei antes dessa segunda edição para um possível parceiro que a cultura ela não se faz sozinha. Não tem como se fazer cultura sozinho no Brasil. Então, essa possibilidade de patrocínio via leis de incentivo ou até mesmo patrocínio direto, ela movimenta um ecossistema que não está ligado só ao evento, ao dia do evento. É uma situação que movimenta o comércio da cidade como um todo, movimenta o setor têxtil, movimenta a hotelaria, movimenta restaurante, e o empresário, às vezes, quando ele está patrocinando, ele pode não fazer ideia, mas ele está proporcionando lazer, pode estar proporcionando lazer e cultura para o filho de um funcionário, para a filha de uma funcionária. Então tem toda essa questão que não é só patrocinar um evento por patrocinar um evento, mas sim por movimentar uma cadeia comercial que o próprio evento movimenta e proporcionar esse acesso a atores, a dubladores, quadrinistas que as pessoas não teriam possibilidade de ir conhecendo um grande centro e que vem para a cidade. Então, quer dizer, a empresa que se alia a um tipo de evento de esporte, um evento cultural, ela está fazendo talvez mais pela cultura da região do que o próprio evento, né? Então é uma via de 2 mãos aí, onde o evento ajuda, mas as empresas podem ajudar ainda mais. Então essa região que nós temos aqui da Concan, que concentra 16 cidades, tem em Campo Mourão o berço cultural, sociocultural. Então, assim, um evento do porte da Campo Geek, ela coloca Campo Mourão no mapa da cultura, né? Isso não é pouca coisa. O que talvez algumas pessoas ainda não perceberam, e eu espero que percebam até a próxima edição do evento, é a importância que ele tem na visibilidade da cidade, na atração de recursos para a cidade, porque vindo gente de fora, as pessoas precisam ser recebidas, né? Então tem tudo isso, a gente não pode desprezar isso. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que está indo embora para Santa Catarina porque ele passou na faculdade para cinema, né? E, pô, que legal, cara. Tem um outro aluno meu que foi embora para Curitiba para estudar música. Mas, porra, podia ter essas coisas aqui, né? Não precisava ir embora para estudar, entendeu? Poderia ter mais coisas nesse sentido aqui. Então, talvez, por exemplo, dentro da Campo Geek ou dentro disso você trouxer uma oficina de alguma coisa nessa área de audiovisual, de composição de trilha sonora para cinema e TV, sei lá, eu acho muito interessante. Vou pegar um exemplo meu. Eu comecei a tocar guitarra, né, porque, lógico, por influência de bandas que eu ouvia na época e tal, mas eu lembro que, até hoje, que eu estudava numa escola
E eu vi um cara tocando guitarra uma vez na escola, era uma banda que foi tocar na escola. Aí eu falei, meu, que legal isso, cara. Eu quero tocar isso aí, cara. E daí eu saí de casa fascinado. Eu falei pra minha mãe, eu quero tocar guitarra. E queria aprender o instrumento, né, assim. Então, porque eu vi algo acontecendo, sabe? Tipo, então imagina, por exemplo, você... quanta gente que você não consegue, sei lá, tocar de alguma forma, com uma oficina de alguma coisa, sei lá, qualquer coisa, assim, sabe? Eu acho que seria algo muito interessante, sabe? Colocar na Campo Geek algo pedagógico, vamos dizer assim, nesse caso, né? Uma oficina de alguma coisa, sei lá, seria muito interessante. Além dos painéis, obviamente. Porque os painéis são legais, mas você poder fazer algo seria muito massa, cara, assim. Seria muito interessante. Não sei, uma ideia. Para mim é essencial a manutenção do evento como um todo e suas próximas edições, que elas sejam cada vez maiores e mais estruturadas, melhor divulgadas, melhor recebidas, né? Por quê? Porque na realidade, como eu falei, o interior ele acaba sendo uma região carente como um todo, né? E também tem gente que tem medo dessa palavra, mas o que é carente? Mas a pergunta é, quantos de nós hoje podemos nos deslocar para ir para Curitiba, para São Paulo, para João Pessoa, para o Rio de Janeiro, para participar de um evento desse? Então, muitas vezes, a única chance que alguém tem, seja de Campo Mourão, seja das cidades ao redor, participar de um evento desse, é se ele for aqui. Se ele estiver próximo a ponto de você poder ir ou de carona, ou de bicicleta, ou até a pé, né? Então, trazer o evento para perto do público que ele atende, para mim é essencial. E aí isso, para mim, ele é uma responsabilidade social. De quem? Né? Da própria cidade, seja do poder público ou do poder privado. Então, o comércio deveria apoiar, a prefeitura deveria apoiar, a Secretaria de Cultura deveria apoiar, o Estado deveria apoiar e as empresas cuja sede é em Campo Mourão também deveriam apoiar, porque isso é um grande chamariz para a cidade e para as pessoas. Então eu considero a manutenção de um evento cultural como a Campo Geek essencial para o crescimento da cidade, né? E assim, só fazendo uma ponte rapidinho, assim, ó, quando a gente pensa na mudança que a internet trouxe para a cultura, talvez hoje jovens de até 30 anos não tenham a dimensão do que representou a internet na vida das pessoas. Mas, por exemplo, hoje, através de programas de reality show, através de entrevista, TV a cabo, Gatonete, tudo que tem aí, né, os streamings que a gente tem à disposição, eles trouxeram uma vida nova para quem não vive nos grandes centros, né? Então, para mim, a Campo Geek ela é um reflexo disso aí. É a cultura indo a lugares que antes sequer sabia que existia. Então é essencial que ocorram cada vez mais eventos desse porte, se a gente queira que a cidade cresça, se desenvolva, que as pessoas que moram aqui queiram ficar aqui, porque isso também é uma questão relevante, né? Grande parte do motivo do êxodo, né, que as pessoas fazem de uma cidade do interior para a capital, se dá a falta de oportunidades. Então, quando você traz um evento como esse para cá, você está gerando uma oportunidade. Pode ser que no frigir dos ovos alguém diga assim, mas também nem é tudo isso. Imagine que impacto vai ter um evento aí de 3 mil, 5 mil pessoas para uma cidade do nosso tamanho, né? Cara, você pode não ser o rei da cocada preta, mas você pode ser o feijãozinho que vai fazer o cálice transbordar, né? Você pode ser justamente aquele item que estava faltando como gerador de mudança.
E te digo mais, Campo Mourão recentemente está, desde alguns anos atrás, tentando se firmar como uma cidade universitária. E os jovens e os estudantes que estão vindo das cidades vizinhas para estudar em Campo Mourão precisam de entretenimento. Precisa comida, bebida, lugares para se distrair, né? Seja restaurante, seja um cinema, seja uma lanchonete, seja um evento geek. Então, quando a gente pensa, é só botar uma faculdade que a coisa anda, não, é o entorno da faculdade. Aí eu quero transformar a cidade num grande centro acadêmico, mas o que eu trago ao redor desse centro acadêmico? Então, o Campo Geek, ele é sim um evento que vai somar para que a cidade se firme como um polo cultural acadêmico daqui para frente. Cultura na cidade não se define apenas, não pode, né, se definir apenas com, sei lá, com teatro, somente com música. Quadrinho também é cultura, quadrinho também é literatura. E é uma luta que os quadrinistas travam aí de todo ano, principalmente quadrinhos como eu, que começam com a internet e tal, que são já tão marginalizados muitas vezes. E eventos como a Campo Geek vem aí pra gente deixar o nosso legado também, deixar a nossa marca e levar mais um tijolinho para essa construção de que quadrinho é cultura e que quadrinho merece um patamar aí como mais uma das artes, né? Olá, meu nome é Mariana Torres, eu sou dubladora da Ravena, dos Jovens Titãs, da Feiticeira Escarlate, da Supergirl, da Katniss Everdeen, dos Jogos Vorazes e de muitas outras personagens. E eu trabalho com dublagem já há 34 anos. Eu conheci o evento Campo Geek através de um dos organizadores, o Douglas, que me convidou para participar do evento em Campo Mourão, né, no Paraná. E um evento muito bem estruturado, um evento super organizado e de um público assim extremamente acolhedor, carinhoso comigo, com o meu trabalho, participativo. E o Campo Geek, assim como outros eventos que eu faço pelo país em cidades pequenas ou médias, de médio porte, ele tem uma ação social. Ele não só recolhe alimentos, distribui ingressos para qualquer tipo de pessoa que quer ter acesso a esse evento. E é mais uma oportunidade, né, para as pessoas daquela região terem acesso a todo esse tipo de cultura, né, que eles curtem, que eles gostam e que é muito importante para essas cidades. Essa iniciativa tão bonita que os organizadores têm, não visando lucro, mas visando mesmo levar a cultura para esse tipo de cidade, e dando a oportunidade às pessoas de desenvolverem seus talentos e conhecerem um pouquinho sobre outras profissões, né? Como a dublagem, como gamers, desenhistas e todas essas pessoas que expõem nesses eventos. E todos esses eventos têm estandes e também dá a oportunidade dos expositores mostrarem os seus produtos, mostrarem os seus talentos, que eles mesmos produzem e deixam a marca deles ali de alguma forma, né? E a oportunidade também dessas pessoas de se apresentarem de uma forma teatral, de se vestirem de um personagem que elas admiram, que elas gostam, nos concursos de cosplay, né, as apresentações que tem, nos concursos de dança. Então é uma grande oportunidade para essas pessoas que não têm muito acesso, né, não tem muitas oportunidades mesmo de estarem numa cidade grande, de mostrarem o seu valor. E nós da dublagem levamos um pouquinho do nosso trabalho para essas pessoas, né, que marcam memórias, que marcam a infância. Eu escuto muito isso. Nossa, você marcou a minha infância com a personagem tal. Eu chegava da escola e assistia a série que você fazia com esse personagem, assistia esse desenho, eu assisto até hoje.
o teu trabalho é incrível. Enfim, a gente leva um pouquinho do nosso trabalho, e que é tão importante, né, para o público, de uma forma em geral, mas para o público, especialmente para o público especial, para o deficiente visual, para o autista, e a gente trabalha, né, para essas pessoas. E é muito importante eles conhecerem um dublador que eles admiram, que eles curtem, que eles ouvem, por ser um trabalho oculto, né? E conhecer um pouquinho, estar com o dublador que eles gostam, e conhecer um pouquinho da dublagem, conhecer como é que é o processo, é muito gratificante, é muito bom para eles, é muito importante. E é legal isso, ter um evento geek numa cidade pequena, ou de médio porte, porque dá a possibilidade, a oportunidade das pessoas que moram ali, ou até da região, né, das cidades próximas, de frequentarem esse evento, que às vezes essas pessoas não têm condições de frequentarem os grandes eventos nas cidades de grande porte. Eu queria agradecer ao Douglas, mais uma vez, a toda a organização do evento, do Campo Geek, pelo convite. O evento foi lindo, foi um dos eventos mais organizados, mais bonitos que eu já fui, com um público encantador. Obrigada pelo convite também para participar desse documentário super importante, e obrigada pelo carinho comigo e com o meu trabalho, gente. Tchau, tchau. Para falar sobre o futuro do Campo Geek, a gente tem que puxar o passado dessas duas edições. Um evento desse porte, ele é muito custoso, né, para se fazer de uma maneira autônoma. Então, ele é um evento que a gente tem o interesse de manter, de ampliar para uma terceira edição, mas ele é um evento que também corre risco de não acontecer, porque é difícil você ter pouco e você ainda tem que tirar dinheiro do bolso, às vezes, para você fazer um evento desse porte. Então, a esperança é que essas mudanças sociais, culturais e até econômicas que o evento pode proporcionar sejam vistas como uma possibilidade da gente receber mais parceiros, mais patrocínios e apoiadores, né? Nas duas primeiras edições, o evento foi feito totalmente por conta, e agora para a terceira edição a gente está em busca de incentivos de patrocínios via lei de incentivo. Então há essa expectativa de que a gente consiga fazer essa captação para que a gente consiga fazer aquilo que a gente sonhou, que é o maior evento de cultura pop do interior do Paraná. A gente tá, no caso eu e todos os que participaram antes, a gente tá nessa expectativa sempre boa, né, de que o próximo que vai acontecer a gente espera sempre que seja melhor, não que o outro tenha sido ruim, mas a gente, até no trabalho que a gente faz também, né, então a gente quer que seja sempre uma coisa melhor, que apareça mais gente e que a gente consiga comercializar mais, que é uma coisa que já deu resultado, entende? Como eu disse para você, depois que termina o evento, a parte da gente não acaba, nem o evento também, porque ele deixa as pessoas com vontade de conseguir o material que você expôs lá. Então a gente recebe muitos e-mails, muitos comentários, né, em rede social sobre o trabalho que a gente fez lá, que a gente expôs, que vendeu, o pessoal que comprou, né? Então eles dão um retorno e isso é interessante. Então eu acho que é uma coisa que só tem a melhorar, né? E ele melhora a vida da gente como quadrinista, no caso meu, né? E todo o pessoal que participa com todos os tipos de arte lá também, ele tem sempre muito a ganhar. É uma coisa que é muito boa mesmo. Então, quando a gente fala de acessibilidade, muitas vezes a gente tem em mente a acessibilidade do deficiente visual, né, do cadeirante, de outras pessoas. E a acessibilidade é um termo muito maior do que isso, porque a acessibilidade significa você fazer
o evento, né, ou o objetivo daquela acessibilidade, chegar em quem precisa. Então, quando você faz a doação, por exemplo, de ingressos para os alunos de colégios públicos, como foi feita essa oferta, o ingresso social, o ingresso a valores acessíveis, você diminui a sensação, né, de uma elitização da cultura. Porque, por exemplo, como a gente já conversou em outros momentos, o Mourão Garden é um local que o próprio morador, por exemplo, de Campo Mourão, muitas vezes não vai porque acha que não vai nem passar na porta. E aí um evento de cultura geek franqueou a ele esse acesso. Então, você permitir que o jovem de qualquer classe social, qualquer religião, gênero, qualquer que seja a sua origem, esteja ali dentro, isso notadamente tem uma importância muito grande na divulgação da cultura como um todo, né? Porque ainda no Brasil, a educação, por uma série de questões entre preço, políticas governamentais, etc., a educação ela ainda é como um todo, um artigo de luxo para a maior parte da população. E quando você permite que todos tenham acesso a um evento, como foi no caso do Campo Geek, você está fazendo uma ação que pode mudar a vida de um jovem. Pode ser que aquele jovem tenha visto ali um artista, um autor de uma obra literária, um dublador, e diga, é isso que eu quero fazer na minha vida. E foi por uma questão que você nem pensou, porque você doou, né? Foi doado lá o ingresso para o colégio dele. Então é algo que nós, você, os diretores que permitiram esse acesso aos alunos, ninguém consegue mensurar. A gente não sabe onde isso vai parar. Então, cada colherzinha que a gente dispõe para a cultura, ela pode fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa. Eu quero estar na próxima Campo Geek, já estou deixando minha inscrição aqui já. Claro, farei isso de maneira adequada, vou me inscrever normalmente e tal, mas se eu não conseguir uma mesa, eu farei questão de estar lá eu, minha namorada e os meus familiares para prestigiar o evento, que foi muito bem organizado e já é muito importante para o calendário da cidade, com certeza. E repito, eu fico bastante envaidecido, bastante feliz de fazer parte desses primeiros anos de Campo Geek e desejo vida longa ao evento, né? Que sempre possa crescer e despontar como um dos principais eventos, não só do Paraná, mas como do Brasil também, de cultura geek. Quando a gente viu essa segunda edição finalizada, eu pensei que, no início eu pensava que estava fazendo esse tipo de evento para o pequeno Douglas que lia. Eu achava que estava fazendo pro Piá que lia o Pichote lá na infância. Só que nesse evento, nessa segunda edição principalmente, teve gente que veio agradecer por estar realizando, né, esse tipo de evento. Veio um senhor de 60 anos que não era nem da cidade, era de Cianorte, se eu não estou enganado. E ele veio agradecer por estar proporcionando esse tipo de evento para os filhos e para o neto dele. Então, talvez alguém saia dali lendo um quadrinista regional pela primeira vez e ele possa ser o Douglas fazendo um outro evento geek em outra cidade ou até mesmo em Campo Mourão daqui 15, 20 anos. Então, acho que se esse tipo de coisa acontece, a missão do evento já cumpriu o seu papel. Como palavras finais, eu queria deixar para o nosso público que está aí assistindo a gente, que a Campo Geek
ela é o tipo de evento que eu sempre quis participar, desde que eu era criança, e isso, como eu falei, que eu cresci numa cidade como Curitiba, e que eu não tive acesso naquele momento, por N fatores. Então, assim, estar na Campo Geek é mais do que ir num evento, é você encontrar pessoas com mentes afins, interesses afins, é você estar próximo a pessoas que tenham um foco como você, né? Então tem muitas pessoas que em alguns momentos ficam sozinhos, ficam solitários, porque dizem, não tenho com quem conversar. Então a Campo Geek é essa oportunidade, não apenas de você ter contato com o material geek, seja livro, revista, personagens, né, os estúdios de tatuagem, toda essa turma que faz parte da cultura geek, é uma chance de estar entre os seus, de se sentir reconhecido, né? Então, assim, a Campo Geek, para mim, representa muito mais do que um evento, né? A Campo Geek é me sentir em casa, com pessoas que eu gosto, com temas que eu gosto, né? E eu me sentir recebido numa grande família que supera as fronteiras de qualquer evento. É isso. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just hold an obsession. All in his possession, you got their attention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep on the scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions and the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off from a break off from the weak minds. They can stay soft, you can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep on the scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.